queridos? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Amém? Estou muito feliz também de estar aqui com vocês. Depois de 2 semanas, né? Posso estar aqui de volta, tão gostoso estar aqui com vocês. Queridos, nós estamos em uma corrida, em uma caminhada, em uma corrida junto com Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, e essa corrida não é uma corrida de 100 metros. Não é um tiro curto. Nós estamos, queridos, vivendo uma maratona. Nós estamos em uma maratona, queridos, onde a constância, ela é muito melhor do que a velocidade. E uma corrida de 100 metros, queridos, é um tiro curto. Só que se nós olhamos para as nossas vidas, nós nascemos de novo, estamos em Cristo, nós entramos em uma maratona, onde a constância, queridos, vale muito mais do que a velocidade. E nós precisamos, queridos, buscar essa constância. Não é o começar, não é como se começa, queridos. Em uma maratona, queridos, o importante não é como você começa, é como você termina. Nós temos uma menina que corre ali em Vitimarsum, e ela foi fazer agora a maratona do Rio de Janeiro. E ela brincou, fez alguns stories brincando lá, falou assim... acontece com vocês também, ela fez o primeiro quilômetro em 3 ponto alguma coisa, um pace muito alto, queridos. E ela falou assim, saí correndo igual doida, depois teve que administrar a corrida. Por quê? Porque não é como você começa. A caminhada com Deus, queridos, não é como nós começamos, e sim como nós vamos terminar. Não é o começar bem, é o terminar bem. Se nós olhamos, queridos, para a vida de Saul, queridos, Saul começou muito bem, sim ou não? Sim. Mas ele terminou mal. Se nós olhamos para a vida de Sansão, tantas palavras, uma liberação profética sobre a vida dele, e terminou como? Com os olhos furados, preso, como um palhaço de circo, divertindo os filisteus. Não é o começar bem, é o terminar bem. E você pode me perguntar, como manter, pastor, a chama acesa? Como manter a chama acesa? Olha o que Efésios capítulo 2, do verso 8 ao 10 nos fala. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos, eu e você somos salvos pela graça. Quando ouvimos a pregação do Evangelho, queridos, de forma sobrenatural, uma fé salvífica nasce no nosso coração. Nós ouvimos o Evangelho, recebemos isso e de alguma forma, queridos, você respondeu à pregação do Evangelho de forma positiva. Você disse sim para Jesus. E assim você nasceu de novo, queridos. E agora, mediante a fé, nós nos conectamos à graça. A fé é como se fosse um tubo que nós nos conectamos e a graça de Deus nos toca. E nós nascemos de novo, nós fomos salvos, nós nos conectamos a esse favor imerecido, não por obras, sendo todo o mérito de Deus, sim ou não? Sim. Nós nos conectamos à salvação e aqui, nesse momento, se inicia uma nova vida. Nós nascemos de novo. Olha o que 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 nos diz. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 5, no verso 17, um texto extremamente conhecido. Ele fala assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Queridos, eu e você somos uma nova criatura, nascemos de novo, estamos revestidos de Cristo. O nosso passado foi lançado ao mar do esquecimento, e hoje eu e você temos a possibilidade de viver uma nova vida em Cristo Jesus. A obra redentora de Jesus nos alcançou, iniciamos uma nova vida. Não sei você, queridos, mas um dia na minha vida, queridos, eu precisei e tinha o desejo de apertar um botão de reset, assim, pô.
As aflições, as lutas, as dificuldades, as angústias me levaram a um ponto de eu precisar apertar um botão de reset. Eu quero começar de novo. E se você passou pela experiência do novo nascimento, um dia você apertou esse botão, sim ou não? E a sua vida começou de volta. As angústias te levaram a uma nova vida. Querido, Jesus sempre vai balançar o pão e o peixe. E em cima de uma necessidade você vai louquinho comer o pão e o peixe. E Ele te apresenta, sim ou não? Não foi uma necessidade que te trouxe a Cristo? Você comeu do pão, você comeu do peixe, você estava feliz. Daí logo depois Ele fez o quê? Te mostrou uma cruz. Suba. Sim ou não? Aquela necessidade que te trouxe, queridos, de repente ela fica pequena porque você encontrou vida. Às vezes você veio por causa de um casamento quebrado, às vezes você veio por causa de um problema com drogas, às vezes você veio porque você estava simplesmente angustiado. Ele te saciou. E quando Ele te saciou, você encontrou vida. Daí aquela necessidade que te trouxe ficou tão pequena. E Ele te apresentou uma cruz. É assim, queridos, o processo. E nós nascemos de novo. E a salvação, queridos, ela não é o fim. Repete assim comigo, a salvação não é o fim. Porque se a salvação fosse o fim, a hora que você estendeu a sua mão, você nasceu de novo, você poderia subir para os céus, ser arrebatado. Mas a salvação, queridos, ela não é o fim, queridos. Jesus, Ele não veio só para nos salvar. A salvação faz parte do pacote, queridos, mas a salvação não é o fim. A salvação é o início de uma nova vida. A salvação é o início de uma nova vida. É o que nós chamamos da primeira bênção. Quando nós fomos salvos, se inicia uma nova vida. A primeira bênção. Olha o que Atos capítulo 8, versículo 12 ao 16 nos fala. Olha que interessante, queridos. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor. Queridos, o ministério evangelístico, ele chega em Samaria, queridos, sinais, prodígios acontecem através da obra de Deus na vida de Filipe. As pessoas vão recebendo o evangelho e vão sendo batizadas, tanto homens quanto mulheres. Eles estavam sendo salvos, sim ou não? Estavam recebendo a primeira bênção. Só que o que aconteceu? Precisou acionar o ministério apostólico. Os apóstolos foram até o lugar que as pessoas estavam recebendo o evangelho. E o que eles fizeram? Oraram por eles, impuseram as mãos sobre eles. O que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre a vida daquele povo. E eles foram batizados no Espírito Santo. A segunda bênção. O empoderamento para que eu e você possamos viver uma vida segundo os padrões de Deus. O Espírito Santo vindo sobre aquelas pessoas. As pessoas estavam sendo batizadas, evangelizadas, e agora elas precisavam desse toque da imposição de mãos dos apóstolos para que eles pudessem ser cheios do Espírito Santo. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, a chama se acendeu. Para as pessoas que foram para o encontro, queridos, a chama se acendeu lá no encontro, sim ou não? Foram batizados com o Espírito Santo, foram cheios. Queridos, quando eu fui para o encontro, queridos, em 2003, eu conhecia o Evangelho. Eu já tinha sido batizado, queridos, em 95. Eu cria e tinha certeza da minha salvação. Só que quando eu olhava para a palavra de Deus, eu falava, é impossível viver isso.
Até que quando com 21 anos eu fui batizado no Espírito Santo, a minha vida virou de ponta cabeça. Eu falei, agora é possível. Vamos viver para Jesus. Consegue me entender? A chama se acende, queridos, quando nós recebemos esse toque do Espírito Santo. Você lembra, queridos, quando a chama foi acesa na sua vida? Quando você foi batizado no Espírito Santo? Queridos, eu tenho certeza que você não lembra a pregação do pregador, mas você lembra o que você sentiu e você percebeu. Você lembra daquela chama se acendendo. Você lembra do que você experimentou naquele dia, sim ou não? Se eu perguntar para você o que o pastor pregou, sei lá. Eu sei que uma hora colocaram a mão em mim e alguma coisa aconteceu. Ou caí para trás, ou saí correndo, algo aconteceu. Ou fiquei quieto, no meu ali quietinho, mas algo pegou fogo em mim. Sim ou não? Sim. Geralmente, queridos, nós não vamos lembrar do que o pastor falou, mas nós vamos lembrar do toque do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Você consegue se lembrar, queridos? E a grande questão e a grande pergunta é: como manter essa chama acesa? Pastor, como manter a chama acesa? Primeiro, comunhão com Deus. Repete assim comigo: comunhão com Deus. Olha o que 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 nos fala. Olha que interessante esse texto. Fiel é Deus. Queridos, Deus é fiel. Posso ouvir um amém? Não importa a circunstância que você está vivendo, Deus é fiel. Deus é fiel. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, o primeiro chamado que nós temos sobre as nossas vidas, queridos, não é de servir. O primeiro chamado que nós temos na nossa vida, queridos, é de ter comunhão, queridos. Por quê? Porque a comunhão trabalha o nosso ser. Por isso que nós buscamos como igreja ser como Jesus e servir como Jesus. Então o nosso primeiro chamado, queridos, não é para o serviço. Se nós confundirmos, queridos, ou trocarmos as ordens aqui, queridos, vai dar confusão, vai dar problema. Nós não somos chamados para fazer de primeira instância. Nós somos chamados a ser, e o ser é trabalhado na comunhão, queridos. Somos chamados à comunhão. Por isso, queridos, que Jesus não é uma religião, um conjunto de regras. Queridos, Jesus é um relacionamento. Jesus, queridos, é um relacionamento, queridos. É a restauração do relacionamento. Queridos, quando o autor Hebreus fala que Jesus, através do véu da sua carne, abriu um novo e vivo caminho. Queridos, para que ele abriu um novo e vivo caminho? Para que eu e você tivéssemos acesso a Deus. Não para mim descobrir o que eu preciso fazer. Muito se fala de propósito hoje na igreja, queridos, e tem que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas procuram o propósito e elas podem descobrir o propósito sem descobrir quem elas são. Daí vira uma distorção de caráter. Daí você vê esse monte de bagunça, pastores que não foram tratados no seu caráter, cuidando de igreja, pessoas narcisistas na liderança. Por quê? Porque não foram tratados no seu caráter. Porque nós nascemos narcisistas, somos narcisistas, egoístas por natureza, mas o caráter precisa ser tratado, e o caráter é tratado no relacionamento, queridos. Por isso que o ser vem primeiro. Descobrir propósito, queridos, sem descobrir quem você é, vai dar confusão. Ah, pastor, o que Deus me chamou para fazer? Primeiro descubra quem é Jesus, em todas as suas facetas. Lembra quando o autor a Hebreus fala assim, da bondade e da severidade de Deus? Bondade para aqueles que permanecem, severidade para aqueles que caíram. Então a gente precisa descobrir a bondade, mas nós também precisamos ter um toque da severidade. É o que nós chamamos de tensão teológica. E essas tensões tratam o caráter de Deus nas nossas vidas. Se a gente ficar só falando de bondade, vai dar problema. Se a gente ficar só falando de severidade, vai dar problema. É o Deus do amor que ao mesmo tempo exerce a sua ira. Se a gente ficar falando só de amor, queridos, nós vamos romantizar o evangelho, sim ou não? Ah, pastor, Deus é amor, viva o amor livre, pode todas essas coisas.
Só que existe uma ira que está sobre os filhos da desobediência. Isso gera uma tensão. E toda tensão gera energia, movimento. Consegue me entender? Por isso que nós precisamos desse relacionamento, queridos. Olha o que Mateus capítulo 6, versículo 6 nos fala. Mas ao orar, entra no seu quarto e fecha a porta. Ore ao Pai que está no secreto, e o Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Queridos, esse versículo é um versículo chave, queridos, de nós como igreja, porque vocês vão ver muitas vezes nós como liderança falando o quê? Devocional. Faça a sua devocional. Feche a porta do seu quarto. Faça devocional. Fale com Deus. Fale com Deus. É o quarto secreto, o quarto de escuta, não importa o nome, mas o princípio, queridos. É o princípio do relacionamento, de estar com o nosso Pai no secreto. Queridos, eu não quero dividir a trindade aqui, amém? Eu só quero ser pedagógico, tá bom? Queridos, aonde nós temos comunhão com Jesus? Na igreja. Somos noiva dele, sim ou não? Não temos comunhão com ele aqui? Com Jesus. Só estou sendo pedagógico, tá bom? Não se escandalize. Aonde que nós temos comunhão com o Espírito Santo? Em todos os lugares. Ele é o nosso conselheiro, ele ali, sim ou não? Aonde nós temos comunhão com o Pai? No quarto secreto. Feche a sua porta e tenha comunhão com o seu Pai. Queridos, as pessoas não têm dificuldade muitas vezes de vir na igreja. As pessoas não têm dificuldade de se relacionar com o Espírito Santo. Só que elas, por orfandade, elas têm dificuldade de se relacionar com o seu Pai. Fechar a porta, queridos, e fechar a porta é fechar a porta até da sua família. É você com Deus. Porque as pessoas às vezes têm facilidade de fazer devocional em família. Amém? Eu tenho percebido isso como pastor. Mas as pessoas têm dificuldade de fechar a porta do quarto. Porque quando você fecha a porta do quarto, você tem comunhão com o Pai. As correções geralmente vêm com a comunhão com o Pai. Só que o espírito de orfandade, ele tenta roubar esse tempo. E nós não sabemos nos relacionar com o Pai. O Espírito Santo nos leva a Jesus. Sim ou não? Sim. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai conduzir as pessoas a Jesus. Jesus vai conduzir as pessoas ao Pai. A maturidade, queridos, é quando nós estabelecemos um relacionamento com o Pai. Consegue me entender? É de estar com o Pai no secreto. E quando nós estamos com o Pai no secreto, queridos, a chama se mantém acesa. Segundo, queridos, as disciplinas espirituais, elas alimentam a chama. Quais disciplinas espirituais, pastor? Nós temos pelo menos 9 disciplinas espirituais, queridos. Mas a base delas são 3. Oração, jejum e meditação na palavra de Deus. Jejum, oração e meditação na palavra de Deus, queridos. Por isso, queridos, que nós precisamos tomar cuidado com a hipergraça, o que chamam de hipergraça. Nesses tempos que vivemos, queridos, às vezes falar de disciplina espiritual é quase um escândalo para alguns. Não, pastor, mas como assim? Queridos, nós temos responsabilidade no nosso crescimento espiritual. Fala um amém, por favor. Não ache que está pré-definido e Deus vai fazer tudo, queridos. Nós precisamos entender isso. Falar de disciplinas espirituais em alguns ambientes, queridos, é quase como um pecado, queridos. Quando falamos de jejum, oração, meditação, alguns podem nos chamar de legalistas. Ah, pastor, mas tem gente que jejua para ganhar status com pessoas, ganhar um privilégio com Deus. Claro que existe. Existem pessoas que acham que pelo jejum dela, ela vai virar e convencer a Deus. Existe, queridos. Só que não é porque existe isso, queridos, que nós vamos banalizar as disciplinas espirituais. É igual jogar água com o bebê dentro.
O bebê você tira, a água suja você joga? Sim ou não? Se nós analisarmos, queridos, a vida de homens e mulheres relevantes na sua geração, vamos ver coisas incomuns. Que eles jejuavam, eles oravam e eles meditavam na palavra de Deus. Se você vê a vida de John Wesley jejuava toda quarta e sexta, queridos. E ele tinha dificuldade de consagrar pastores que não faziam isso. Na verdade ele não consagrava, porque os metodistas é um método, né? Sim ou não? Consegue me entender? Olha o que Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10 nos fala. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Olha o versículo 10. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos dela. Queridos, nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. A salvação não é o fim, queridos. As boas obras indicam, queridos, que nós fomos salvos. E parte das boas obras é uma vida voltada às disciplinas espirituais. A salvação, queridos, ela nos tira do Egito, e a santificação tira o Egito de nós, queridos. Não existe santificação sem as disciplinas espirituais. A santificação, queridos, acontece quando nós jogamos lenha na fogueira, queridos, alimentamos as chamas, somos purificados. Você quer que a chama se mantenha acesa, sim ou não? Amém. Pratique as disciplinas espirituais. O que vai acontecer? Você vai jogar lenha na fogueira, queridos. E quando você joga lenha na fogueira, o que acontece? O fogo de Deus vem. Às vezes a gente fica, Deus, manda fogo, manda fogo. Queridos, o fogo de Deus quando vem e a chama se acende, é uma chama para purificação. E ela começa a queimar por dentro, assim. Queima mesmo, queridos. Eu não vou perdoar aquele miserável, tomara que Deus mate ele. O fogo vem, começa a queimar, você fica brigando com Deus, Deus falando, você vai perdoar, e você fala, não vou perdoar, tomara que morra. A chama continua queimando, aí você começa a pensar assim, morrer não, né, morrer é muito ruim, né, mas tomara que quebre uma perna. Daí vai queimando aquela chama, e você brigando com Deus, a santificação vindo, você falando, não, quebrar a perna não, tomara que ele só bata na quina do móvel e o dedinho, o minguinho vire para o lado assim. Daí vai queimando, daí de repente você falou, não Deus, eu perdoo. Não é assim com você? Manter a chama acesa, querido, é manter a chama da purificação, da santificação. Não é um legalismo. Queridos, não é legalismo. Você não perdoa porque tem que perdoar, você perdoa porque você não consegue não perdoar. Faz parte da tua natureza, da tua comunhão com Deus. Sim ou não? Sim. Você não faz porque tem que fazer. Queridos, um cachorro late, sim ou não? Sim. O gato mia, sim ou não? E o crente perdoa. Sim. Porque faz parte da natureza. Faz parte da nossa natureza, queridos. O não fazer a vontade de Deus é eu e você brigando com Ele. Se você é crente, você não consegue, você perde. Alguns são cabeça dura, queridos, alguns são fortinhos assim, mas chega uma hora que você perde. Você fala, tá bom, me rendo, não quero mais brigar. Como manter a chama acesa? Cuidado com as ofensas. Cuidado com as ofensas. Queridos, eu e você não podemos dar lugar para a ofensa, queridos. Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso, e Ele disse, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha o que Mateus capítulo 6, verso 14 e 15 nos fala. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. E se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai
de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Queridos, isso é extremamente sério. A ofensa não perdoada, queridos, ela apaga a chama. Tornamos-nos escravos de sentimentos e é uma base legal para Satanás tocar as nossas vidas. Queridos, em libertação, quando nós oramos para expulsar demônios, queridos, as piores manifestações demoníacas não é para quem está na imoralidade sexual, queridos, não é. As piores manifestações demoníacas são de pessoas que não perdoam. Que não perdoam. Os espíritos mais violentos, queridos, eles se manifestam em pessoas ressentidas. Uma pessoa ofendida, queridos, ela se torna escrava, queridos. Quando nós ofendemos com alguma situação, isso nos leva a se escandalizar. Um coração ofendido gera frutos do quê? De dor, ódio, raiva, ressentimento. O que é ressentimento? É sentir, novamente, ressentir. Teu cérebro não faz diferenciação, queridos, de passado, presente e futuro. Ele não faz. Tanto é que você pode imaginar uma coisa boa lá no futuro e parece que você está vivendo agora, que emoções brotam, sim ou não? Como você pode olhar para trás, queridos, olhar uma coisa lá do seu passado e você sentir a mesma dor que você sentiu lá. Porque ele não faz diferenciação. Passado, presente e futuro é uma coisa só para sua cabecinha. A reação, queridos, à ofensa determina o nosso futuro. A maneira que você lida com as ofensas vai determinar o seu futuro. Queridos, quando guardamos uma ofensa ou estamos ofendidos, ficamos impedidos de ver a falha em nosso próprio caráter. Sabe por quê? Porque a culpa é sempre transferida ao outro. É sempre transferida ao outro. Por isso que, geralmente, pessoas ofendidas, elas ficam cegas. Elas não conseguem ver as suas dificuldades de caráter. Por quê? Porque nós estamos em um processo de santificação, transformação e mudança. Nós estamos a caminho de ser como Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. A vereda do justo é como a luz da aurora que clareia mais e mais até ser dia perfeito. O sol da justiça está clareando as nossas vidas e dia a dia nós somos transformados à imagem de Jesus. Amém. Sim ou não? Sim. Então todos os dias tem coisas que Deus está tratando na minha e na sua vida. Você pode ser bispo, arcebispo, semideus, apóstolo, que sei lá. Mas tem coisas que Deus está tratando na sua vida dia a dia, sim ou não? Quando nos ofendemos, queridos, nós nos cegamos ao tratar de Deus. Porque a culpa é sempre do... Eu estou nessa situação porque fulano de tal fez isso comigo. E a culpa é... Além dele, a culpa é de Deus, que é soberano Senhor e permitiu que eu passasse por isso. Porque se eu fosse Deus, eu não me trataria desse jeito, porque eu sou muito especial e Deus deveria ter cuidado de mim. Você não fala isso, queridos, mas entre linhas você pensa desse jeito. Deus, na sua soberania, Ele deveria não ter deixado eu passar por isso, porque eu sou quase um iluminado. Só que não acontece aqui, é só em Vitimarsum, tá? Mas eu tenho que trazer o exemplo de lá para cá para... Queridos, a ofensa não nos permite viver a cultura do reino. Nós ficamos amarrados, presos. Olha a cultura da vingança, queridos. Olha que interessante isso aqui. Olha o que Gênesis capítulo 4, versículo 23 ao 24. Gostaria que você prestasse atenção aqui em mim. Olha que interessante isso aqui, queridos. E disse Lameque. Lameque era um homem mau. Amém? Lameque era um homem mau, queridos. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Olha o grau do cara, mano. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Queridos, esse homem estabelece, queridos, já em Gênesis, a cultura da vingança.
Lembra lá, queridos, o homem sai do Éden, sim ou não? É expulso do Éden. Caim mata Abel. E ali começa uma cultura a ser criada. Existia uma cultura no Éden, de amor, graça e perdão. E existe uma cultura sendo criada. Quando entra em Lameque, Lameque cria a cultura da vingança. Olha a cultura do reino, queridos. Mateus 18, 20 a 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Muita coincidência, né? Se Caim for vingado 7 vezes, o que Jesus faz, queridos? Jesus disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes? Espiritualmente, queridos, Jesus estava quebrando a cultura da vingança. Aquilo que Lameque estabeleceu como senso comum para as pessoas, Jesus estava fazendo o quê? Eu estou encerrando o ciclo da vingança e eu estou estabelecendo a cultura do reino. Aonde você perdoará 70 vezes? 7. Aí nós podemos escolher, queridos, em viver uma cultura de vingança, ou nós podemos escolher hoje viver a cultura do reino. Jesus veio para estabelecer novos padrões e nova cultura, queridos. Espiritualmente, queridos, ele estava quebrando uma cultura. Nada é por acaso. Olha o que Provérbios capítulo 4, versículo 23 nos fala. Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Queridos, a nossa lida, presta atenção aqui, o nosso trabalho é o quê? Guardar o nosso coração, porque dali procede as fontes da vida. Nós precisamos, queridos, guardar o nosso coração, queridos. Precisamos guardar o nosso coração. Queridos, mas a gente gosta de guardar da vida dos outros. Não sei porquê. A gente tem uma lida em cuidar da vida dos outros, dizer o que os outros têm que fazer, sendo que a Bíblia falou assim, ó, guarde o seu coração, gaste suas energias, os seus neurônios, a sua inteligência, as tuas forças para guardar o seu coração. Guarde o seu coração. Lute para guardar o seu coração. Como que nós mantemos a chama acesa? Não dando lugar a... Queridos, a ofensa é a isca de Satanás, queridos. Se ele te fisgar, você está preso. Você está preso, queridos. Quem já foi rancoroso aqui sem Jesus? Você foi rancoroso assim? Quem é rancoroso com Jesus aqui? Espero que ninguém. Mas, queridos, a nossa natureza é rancorosa, queridos. Se a gente pudesse, a gente matava uns, né? Tem que ser no plural. Como manter a chama acesa, pastor? Aprenda a viver por fé. Olha o que 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 nos fala. Porque andamos por fé e não pelo que? Queridos, nessa caminhada, nessa corrida, queridos, é uma corrida onde nós andamos por fé, queridos. Precisamos aprender a se mover por fé, não por aquilo que nós vemos. A fé acende e a fé alimenta a chama, queridos. Sim ou não? Quando nós estamos cansados, sobrecarregados, com dificuldades, o que nós precisamos fazer? Exercer fé, olhar para as coisas do alto. Um dia ele vai voltar. Vai, queridos. Nós então estamos entrando em época de eleição. Queridos, não sei se você está cansado já. Queridos, eu estou cansado, queridos. Como pastor, queridos, os caras ficam tudo amigo seu. Dá para ir lá na igreja, lá, pastor? Queridos, é verdade, queridos. Cansa, não cansa? Nessas horas, queridos, nós temos que olhar com os olhos da fé. Um dia, reinará um rei com
justiça. O tolo nunca mais será chamado de sábio. Queridos, nós temos um punhado de tolo lá, queridos, sendo chamado de sábio. Fala um amém, eu quero que você creia nisso. Tem um monte de tolo lá em cima, queridos, sendo chamado de sábio. Mas haverá um dia. Aleluia. Haverá um dia. Glória a Deus. Que ele vai vir, queridos, e julgar as nações com cetro de ferro, queridos. Ele vai pegar todos os poderosos, colocar em fileira assim e falar assim, ó, agora. Ele vai quebrar as pernas das nações. Meu Deus. Ele vai, queridos. E a justiça será feita. E nós vamos viver, aleluia, aqui nessa terra, justiça. Coisa boa, né? Isso é fé. Vai acontecer. O órfão, a viúva, o pobre vão ser cuidados. Focar em circunstâncias visíveis, queridos, ela drena as nossas energias. Olha o que 2 Coríntios capítulo 4, verso 18 nos fala. Na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Foque nas coisas eternas, queridos. Tenha uma visão onde você vê as coisas que não são visíveis, queridos. Você não anda com Jesus para Ele te dar uma vida boa. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, não existe essa ideia de a gente viver sem dificuldade. Você pode estar no centro da vontade de Deus e a tua vida estar no centro ou no olho de um furacão. Sim ou não? Sim ou não? Você já passou por isso? Estou com Jesus, mas a minha vida está virada de ponta cabeça. Mas, queridos, Ele está conosco. E com os olhos da fé nós percebemos, Ele caminha conosco, as coisas vão acontecer. Aleluia. Se não acontecer aqui, queridos, vai acontecer depois. Aleluia. Aleluia. Eu já dei esse exemplo para vocês, mas vou dar o exemplo de novo. Se entrasse um cadeirante aqui, queridos, agora, aceitasse Jesus, cadeirante, nunca andou na vida, nasceu de novo, aceitou Jesus. Lógico que nós vamos orar por cura, sim ou não? Sim. Porque nós cremos na cura. Queridos, e se ele não for curado? A palavra de Isaías 53 não se cumpriu? Sim. Claro que se cumpriu. No dia que Jesus voltar, ele não vai ganhar um corpo novo? Sim. Ele vai andar ou não vai? Vai. Se não andar agora, anda depois. Para os careca que não tem cabelo. Se não tem cabelo agora, vai ter cabelo depois. Aleluia. Tinha um amigo meu careca que falava que o corpo glorificado dele vai ter um cabelão loiro, assim. Ele vai poder fazer assim. Imagine, queridos, nem frieira nós não vamos ter mais. Meu Deus. Um corpo novo, sem doença, sem dor, sem chulé. Sabe quando você levanta e demora, vai devagar assim, não vai ter mais, queridos. Isso é fé. Isso é fé. Olha a vida de Paulo, queridos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 28. Olha que interessante. Agora, se imagine você vivendo isso. Você vivendo isso. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em muitos perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, sede e em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas.
Imagine Paulo vivendo no dia de hoje, nas pregações que nós temos hoje. Muitos de nós veríamos ele como um derrotado. Agora imagine, queridos, você ter Paulo como pastor e ele olhar para você assim, depois de um relato desse, falar assim, ó, seja o meu imitador como eu fui de Cristo. O que você ia falar? Não, Paulo está vibrando em uma vibe diferente. Isso aí é questão de física quântica, pastor. Paulo vibrava em vibrações baixas. Nós estamos aqui na vibração do reino, pastor. É a mudança do mindset, pastor. É olhar as coisas melhores. Não, pastor. Isso aí faz a gente vibrar baixo. Não, sofrimento. Não. É mudando. Sabe aquele papo de coach? Não, pastor. Nós temos que vibrar diferente. É que Paulo não entendia, pastor, a mensagem do reino. Porque no reino nós vamos ter prosperidade, vida boa, e você vai vender curso e ficar rico. Sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. Queridos, muitos de nós veremos Paulo como um derrotado, que Deus não estava com ele. Queridos, se Deus é Deus que sempre deixa as circunstâncias favoráveis a nós, queridos, esse não é o Deus de Paulo. E não é Deus de nenhum dos apóstolos, porque todos morreram, martirizados, só João que não, e ainda foi exilado em uma ilha, queridos. Não estava em uma circunstância muito boa. Paulo começou bem e terminou bem. Olha o que Timóteo capítulo 4, versículo 6 ao 8 nos fala. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. É o tempo da minha partida, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua vinda. Que amaram a sua vinda. Queridos, a chama de Paulo foi acesa quando ele teve um encontro com Jesus, na estrada de Damasco. Paulo manteve essa chama acesa por amor à vinda de Jesus. Sim ou não? Sim. E quando ele foi martirizado, queridos, que cortaram a sua cabeça, a chama e a paixão continuavam acesas no coração desse homem. Ele começou bem e terminou bem. E eu quero lançar uma palavra sobre a sua vida. Aleluia. Você começou bem e você vai terminar bem. Porque o amor à vinda de Jesus vai incendiar o seu coração. Pastor, você não crê que nós manifestamos o reino nessa terra? Eu creio, queridos. Só que desequilibrou as coisas. Porque a nossa esperança deve estar na vida eterna. Todas as vezes que você vê a palavra esperança sendo manifestada no Novo Testamento, ela aponta para as coisas que estão por vir. Esperança na vida eterna, no retorno de Cristo. E nós precisamos acender o nosso amor ao retorno de Cristo. Sabe por quê? Porque senão emocionalmente a gente não aguenta essa vida aqui. Queridos, a gente enlouquece. Você vê noticiário, você vê guerra, você vê pessoa passando fome, você vê essa loucuraiada que a gente vive hoje, você vê essa confusão no meio da nossa teologia, você vê essas coisas que entram falando que o reinado é para agora. Pastor, nós reinamos agora? Sim, reinamos sobre as nossas emoções, sobre nós, reinamos sim, mas não para o nosso benefício próprio, para que os frutos do Espírito fluam através de nós, para que toque pessoas. O fruto do Espírito é domínio próprio, sim ou não? Sim. Não é autodisciplina. Estão confundindo isso. E o domínio próprio é para quê? Para que você beneficie o seu próximo. A bondade é para quê? Para que você beneficie o seu próximo. A mansidão é para quê? Para que você beneficie o seu próximo. A paz é para quê? Para que você beneficie o seu próximo. A alegria é para quê? Para que você beneficie o seu próximo. Porque andar com gente mal-humorada é difícil. Às vezes eu sou meio mal-humorado, queridos, mas enfim, Deus está trabalhando isso em mim. Consegue me entender? Sim ou não? E os dons? O único dom que toca você
Somente você é o dom de línguas para edificação pessoal. Mas por quê? Porque você sendo edificado, você se torna melhor para a igreja. Você para de ser sarna, briguento, reclamão. Os outros dons é para quê? Para que você cresça na igreja, tenha um cargo legal e ganhe muito dinheiro em cima do dom? Não, é para servir as pessoas. Sim ou não? Sim. Precisamos de uma reforma. Aleluia. Aleluia. Você recebe essa palavra no seu coração?